Boa tarde, na alegria e na paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Em Frente aqui da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza e vamos estar aí juntos por 30 minutos, por meia hora, meditando, falando coisa boa, falando a respeito da palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Salmo 118, 24, mais uma vez. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Você já foi lá fora hoje, já viu como o dia está lindo? Calor, está um tempo muito gostoso. E mais uma vez, a gente vê com isso a mão de Deus, cuidando, zelando de nós. Que bom que você está aí. Olha, quero convidar você a convidar outras pessoas para ver aí a nossa programação. Liga, passa mensagem no WhatsApp, compartilha o link do Facebook, né? Mas de alguma maneira entra aí, participa com a gente. Vai ser um tempo muito bom, muito especial estarmos juntos aqui para a glória de Deus. Tem muita coisa boa para a gente falar, para a gente estar conduzindo aqui na presença do Senhor. Hoje eu quero meditar com você aqui num texto da palavra de Deus, de um livro de um profeta aqui na Bíblia. No livro que se encontra aí no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. E a nossa meditação vai girar em torno dos versículos de 1 a 14. Mas o texto é um pouco longo, então eu não vou ler ele inteiro. Eu vou começar aqui só para você perceber o que ele fala. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor, tu os sabes. A partir dessa palavra aí, quero conversar um pouquinho com você, querido, querida. Nós estamos falando todo dia aqui, né, sempre na igreja e nas atividades gerais. Eu creio que você deve ouvir isso também na tua casa, no trabalho ou nos ambientes que você se envolve aí socialmente. Aquela palavra assim, que dias difíceis, que dias difíceis. E a gente está aqui com uma proposta de evitar falar isso, né? Não são dias difíceis, simplesmente são dias diferentes, diferentes. Só isso. E aí então, nessa questão desses dias diferentes, né? O que vai mudar? O que vai tornar o dia diferente para a tua vida? Para que ao invés de você falar assim, é um dia diferente que está difícil, você falar, é um dia diferente. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar vivendo debaixo de um peso, de luta, de dificuldade, de mal-estar. Não vou. E para que isso aconteça, querido, para que o tempo diferente seja diferente do que tem sido para a maioria das pessoas, né? Tempo de tristeza, de melancolia. Não precisa ser assim para nós. Não precisa ser assim para mim e para você. Então eu quero, a partir desse texto que lemos aqui, deixar algumas, como é que eu posso dizer, né? Algumas dicas neste texto de como passar por esse tempo diferente e sair dele em paz e com tranquilidade. Porque vai sair, né? Não vai durar todo o tempo, né? Ontem eu estava dizendo, olha, os dias bons e os dias maus, eles têm o mesmo tempo de duração, 24 horas, ou seja, passa. E agora, se a gente sabe passar por esse tempo, as coisas ficam muito melhores. Então vamos acompanhar aqui, olha. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz a Bíblia. Para Ezequiel: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu costumo perguntar aqui, o que é um lugar onde tem muitos ossos e ainda sequíssimos? A gente poderia dizer que é um cemitério, certo? E que o cemitério, para muita gente, nem é um lugar tão agradável, porque nos remete, nos faz lembrar de coisas não muito agradáveis, nos lembra de pessoas saudosas, mas a perda dessas pessoas nos entristece. Então, às vezes, o cemitério não seria um lugar para a gente chamar de um lugar agradável para se ir.
Mas Deus pegou o Ezequiel, diz a Bíblia, ó, Deus pegou ele pela mão e colocou ele neste lugar. Foi Deus quem pegou e colocou lá. A primeira dica aí, querido, para que você tenha um tempo melhor de vida, nesse tempo diferente, para que teu coração não desanime, não se desfaleça, é você entender que Deus, Ele está com a mão dele sobre nós. E é Ele quem tem conduzido todas as coisas para que elas aconteçam de uma maneira que pode ser que na hora que está acontecendo a gente não entende. E não entende mesmo. Porque é como assim, Deus estivesse aqui, nós estamos aqui, ó. Deus tem uma visão geral e nós não. A nossa visão é limitada. Se você ler o texto inteiro, você vai descobrir depois que aquele vale de ossos secos vai se tornar num grande exército. Mas Ezequiel não sabia naquela hora. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. E quantas vezes a gente, por conta de estar passando uma situação, a gente culpa. A gente quer achar um culpado para aquilo tudo. Mas por que isso está acontecendo? É o governo, não, é a família, não, é a saúde. Não, e vai. E a gente, querido, não precisa fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Você vai passar esses dias de uma maneira muito melhor se você entender que Deus está no controle. Sabe essa frase de efeito aí de Facebook, né, que a gente fala? Deus está no controle, Deus no controle. Põe até adesivo no carro, Deus no controle. Mas na hora que a gente precisa confiar nessa frase, cadê? Só ficou lá no adesivo do carro? Não, não pode ser assim, querido, querida. Agora é a hora de acreditar, agora é a hora de saber, é Deus quem está no controle. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, no final, a gente fala, o meio pode até ser horroroso, mas o fim vai ser glorioso. Imagina, Ezequiel foi obrigado a ir num lugar cheio de ossos espalhados. Que lugar terrível. Mas era ali que Deus ia levantar um grande exército. E da mesma maneira, muda aí a tua mentalidade. Para de culpar isso, aquilo, este ou aquele. Agora é hora mais do que nunca de entendermos e acreditarmos e confiarmos. Deus está no controle. E Ele está conduzindo a história. Ele está conduzindo a tua história particularmente, da tua casa, da tua família, para que tudo tenha um bom fim. Em Jeremias 29:11, a gente costuma ler aqui assim a palavra dizendo, olha, eu, diz o Senhor, que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro que vocês desejam. Então, nós confiamos que é Deus quem, no controle, permite que passemos certas situações. Passemos, porque depois de passar por elas, a nossa vida vai ser outra. A nossa condição vai ser outra. Imagina a história que Ezequiel tinha para contar. Está registrada aqui na Bíblia. E eu estou te contando essa história. Ele ter vivido uma situação muito difícil, de ter ido a um vale de ossos secos, mas que de repente, ele vê diante dos seus olhos um milagre acontecendo, em que um exército se levanta e grandes coisas começam a acontecer. Talvez nós estejamos passando agora pelo vale de ossos secos. E quem nos trouxe até ele? Deus. Mas pastor, e agora? Deus nos trouxe para que passemos por ele. Tendo passado por eles da maneira correta, com a mentalidade correta, com os bons pensamentos da parte de Deus, vai ter fim. E quando tiver fim, nós vamos olhar para trás e vamos contar essa história, como se nem fosse a nossa. E fica então com essa palavra. A segunda coisa que eu quero citar aqui para você, lá no versículo 3, né, Deus leva Ezequiel a olhar todo aquele vale de ossos secos e pergunta para ele, Ezequiel, o filho do homem, era assim que Deus o chamava, por acaso esses ossos podem reviver? Imagina, qual seria a sua resposta? Ezequiel no meio dos ossos, Deus, ele ouve aquela voz dizendo, Ezequiel, me diz aí, por acaso estes ossos podem reviver? Deus esperava uma resposta de Ezequiel. Eu vou te dizer até que tinha uma resposta certa. Só que Ezequiel não deu a resposta certa. Mas eu e você podemos dar. A resposta de Ezequiel foi assim, Deus, o Senhor que sabe, tu que sabes. Aí você vai falar, mas está errado aonde isso?
Deus perguntou, os ossos podem reviver? Ele falou, Deus, o Senhor que sabe. Isso está errado. Isso está errado, querido, na medida em que o que Ezequiel estava demonstrando não é que ele confiava em Deus, não. Ele estava em dúvida, na verdade. Ele estava com medo. Ele estava apavorado, ele estava preocupado. Então, para ele dizer, olha, eu não tenho fé para ver esses ossos revivendo. Então, Deus, o Senhor que sabe, está na tua mão. Quantas vezes a gente dá uma resposta assim, que a gente chama de evasiva, né? E aí, como é que está a situação? Ah, Deus sabe, né? Ah, Deus sabe, né? E esse às vezes Deus sabe, né? Sabe o que ele é? É só assim, para não ter que dar outra resposta. Porque na verdade eu já não estou acreditando mais. E eu sei que não era essa resposta, porque no versículo seguinte, Deus fala para ele assim, no versículo 4, profetiza, filho do homem, abre essa boca e começa a declarar sobre essa situação, que no nome do Senhor as coisas vão ficar diferentes. Não é para ficar usando palavras assim que até parece que, olha, eu sou uma pessoa de fé, porque Deus sabe de todas as coisas. Realmente Deus sabe de todas as coisas, mas tem hora na vida da gente, querido, que em frente. O que Deus estava dizendo ontem para Davi, quando ele ia encontrar com Golias? Davi, em frente. Davi, siga em frente. O que Deus estava dizendo agora aqui para Ezequiel? Ezequiel, não é para dizer tu sabes agora. Agora é para você profetizar. É para você enfrentar esta situação com fé. É para você enfrentar esse desafio dizendo assim, olha, em nome do Senhor Jesus, eu creio que as coisas serão diferentes. E eu trago assim essa palavra para o teu coração para te dizer, a você aí que está assistindo essa programação, que está recebendo essa transmissão, é da parte de Deus para você, querido, querida, para te dizer, para de murmurar, para de reclamar, para de dar uma resposta que aparentemente tem uma fé, mas que na verdade esconde dúvida, falta de confiança em Deus. Agora é hora de levantar a cabeça e enfrentar. E a situação como? Com uma palavra que sai da parte de Deus, através da Bíblia, através daquilo que você conhece da parte do Senhor, e você profetizar. Ah, está ruim, mas vai ficar tudo certo em nome de Jesus. Ah, minha família parece que está passando uma crise tão difícil, mas isso vai tudo melhorar. Profetizo, eu declaro por fé, em nome de Jesus Cristo, que as coisas vão ficar bem. Eu pergunto, como é que está a tua casa? Aí você vai falar, ah, Deus que sabe. Como é que está o teu trabalho? Ah, Deus que sabe. Eu estou te convidando a mudar essa fala e começar a dizer assim, olha, pastor, eu declaro o nome de Jesus. Eu olho hoje e eu sinto, está muito difícil. Mas eu declaro que no nome de Jesus, esse tempo vai passar e as coisas vão melhorar. E eu ainda vou testemunhar que vale a pena crer, confiar e descansar em Deus, em nome de Jesus. E eu posso te dizer que, olha, lá no versículo, para você entender o que aconteceu, né? Aqui no versículo 7, a Bíblia diz assim, então profetizei, o Ezequiel está falando, então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e ajuntavam-se cada osso ao seu osso. E aí, lá no versículo 12, ele disse, profetiza, continua, profetiza. Querido, você está percebendo o que está acontecendo aqui? Olha, o versículo 7 ele diz, então profetizei segundo me for ordenado. Ezequiel resolveu obedecer. O que tinha sido dito? Filho do homem, os ossos vão reviver? Tu sabes. Não, filho do homem, profetiza, fala, declara em fé que vai acontecer. O que ele fez então? Diz a Bíblia, então ele obedeceu. Então, diz ele, profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava,
houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso, e tendões, cresceram carnes, pele, veio sobre, mas ainda não havia o Espírito. Querido, a hora que ele disse, então obedeci, profetizei como fora ordenado, as coisas começaram a acontecer. Aí você pergunta, pastor, quando as coisas vão mudar? Quando nós começarmos a profetizar e a declarar em fé. Vai mudar agora em nome de Jesus. Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. Ah, mas tem uma enfermidade, mas Deus é poderoso para curar em nome de Jesus. Então as coisas começam a mudar. Então, depois de ter obedecido a palavra ordenada, as coisas começam a acontecer. E assim como Ezequiel, nós começamos a testemunhar. Mas foi tudo de uma vez? De repente os ossos se levantaram como uma pessoa e começaram a andar? Não. Ele profetizou, ossos secos, revivam. O que aconteceu? Um ruído. De repente uma coisa, ossos começaram a bater em ossos. Diz a Bíblia, de repente, o que aconteceu? Começou a haver tendões naqueles ossos. De repente, o que aconteceu? Começou a crescer pele. Coisa a coisa, passo a passo, um processo. Mas quem começou o processo? Ezequiel, quando ele obedeceu a palavra de Deus, profetizando e ordenando, ossos secos, criem vida em nome do Senhor. Um ruído, osso batendo. Depois, continua profetizando, tendões aparecendo. Continua profetizando, carne naqueles tendões. E por fim, a pele. Agora as coisas estavam formadas. Ainda faltava vir o Espírito. Às vezes você fala, pastor, eu já profetizei, eu já falei. Eu já fiz essas coisas aí que você está falando, sabe? Mas eu não estou vendo diferença. Ô querido, querida, o Ezequiel também não viu diferença imediatamente. Foi um processo. Mas isso não fez com que ele parasse de fazer aquilo que lhe foi ordenado. E o que lhe foi ordenado? Abre a boca em fé e declara que Deus vai mudar essa situação e essa condição em nome de Jesus. Enfrenta isso com fé, com a palavra de Deus. Enfrenta isso entendendo, Deus está no controle de todas as coisas. Não foi ninguém mais, a não ser o próprio Deus, que me levou a essa situação. Porque no fim, Ele vai me fazer ver milagres. E em ver estes milagres, eu vou testemunhar. Ah, mas por que tem gente que até começa a viver alguma coisa e depois para e passa? Sabe por quê? Porque para de profetizar. Deixa que a dúvida apareça. Deixa que o medo aconteça. Lembra de ontem? Deixa que os pessimistas venham e digam, não vai dar certo. Quando vê, perdeu a fé e de novo está naquela respostinha que não é essa que Deus quer. Você crê que isso vai mudar? Deus que sabe. Não. Eu creio que isso vai mudar. Você crê que isso vai mudar aí na tua casa? Você vai dizer o que agora? Eu creio que isso vai mudar. Eu creio que vai melhorar. Você crê que portas vão se abrir aonde parece que não tem por conta de uma crise que se instalou? Você vai dizer o que? Deus sabe? Não, você vai dizer, eu creio no nome de Jesus que as coisas vão acontecer, portas se abrirão e Deus vai abençoar. Você crê que a enfermidade que parece ter vindo para não sair mais, ela pode ser curada e completamente exterminada de uma vez, seja qualquer uma que esteja atingindo famílias, e amigos e gente que nós amamos, ou até mesmo essa pandemia, você crê? O que você vai responder nessa tarde? Ah, pastor, Deus sabe. Não. Estou te convidando a fazer o que Ezequiel fez. Segundo a ordenança de Deus que disse a ele, profetiza, filho do homem. Profetiza, profetiza. Abre a tua boca e profetiza. E quando ele começou a profetizar, dizendo, ossos secos, revivam. Não foi imediatamente, mas começou a acontecer. Começou a acontecer. Até que um grande exército se levantou.
Da mesma maneira, vai ser aí na tua casa e vai ser assim também entre nós. Nessa jornada que estamos passando junto aí, a pandemia. Nós vamos começar a declarar em fé e profetizar. Vai ter fim. Deus vai abençoar. As pessoas serão curadas. As pessoas vão ser imunizadas. Não haverá mais essa luta, porque o Senhor vai nos livrar dela. Em nome de Jesus. Entendeu como é, querido? E aí, o que acontece? No versículo 13, o testemunho final. Porque tudo que Deus faz, a Bíblia diz, é conduzido para que o nome dele finalmente seja altamente glorificado e dignificado. E o bem que ele nos faz, não é só para nos ver bem, embora como Pai amado que é, ele quer nos ver bem. Mas ele usa essa temporada de situações difíceis para nos tirar dela. E em nos tirar dela, toda a honra, toda a glória, todo o louvor são dados ao nome dele. Olha o que diz aqui o versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Hoje talvez ainda paire interrogações, dúvidas sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia, o Senhor está declarando e eu creio por fé e eu quero que você creia comigo. Você vai saber, diz o Senhor, que eu sou o Senhor, quando eu colocar fim a tudo isso. Porque ele diz aqui, quando eu abrir a sepultura. Porque onde que o Ezequiel estava? Num cemitério. Então no caso dele, para que ele soubesse que o Senhor era Deus, era necessário que aquela sepultura se abrisse e os ossos secos se tornassem num exército, que foi o que aconteceu. E para nós? Eu vou profetizar aqui para a tua vida. Você vai saber que o Senhor é Deus, quando Ele livrar a tua casa e a tua família deste mal que vocês estão passando agora. Você vai saber que o Senhor é Deus, quando Ele abrir portas e todo o suprimento de Deus, com as janelas dos céus abertas, começarem a cair sobre a tua casa, sobre a tua família, e esta necessidade, e essa luta financeira, e esse problema, vai sair no nome de Jesus. Você vai saber que o Senhor é Deus, e que Ele cuida, e que Ele supre. Eu quero profetizar aqui, você saberá que o Senhor é Deus. Quando nós finalmente ouvirmos a notícia, acabou a pandemia, está todo mundo imune, Deus nos livrou de todo o mal. E aí nós não vamos sair na rua para ficar fazendo festinhas ou baladinhas, ou não. Nós vamos sair para declarar, o Senhor é Deus. Ele conduziu tudo desde o começo. Permitiu que passássemos momentos realmente difíceis, para que nos voltássemos para Ele, para que entendêssemos que é Ele que tem o controle, para que pudéssemos dar as respostas certas quando perguntados, para que pudéssemos aprender a abrir a boca e declarar coisas boas e profetizar, ou seja, dizer assim diz o Senhor, e obedecer para poder viver, ainda que de maneira processual, aquilo que Deus tem reservado para nós. E no final, saberemos que o Senhor é Deus, quando Ele abrir a possibilidade de enxergarmos novamente o bem para a glória do Seu nome. Essa palavra para hoje, é isso que eu quero deixar para a tua vida e para o teu coração, para a tua família. Talvez você diga assim, puxa, queria tanto que tal familiar meu assistisse, ouvisse isso. Querido, vai estar lá, olha, vai estar aí no canal, no canal 27, TV Cultura. Vai estar também nas redes sociais. Vai estar na nossa rede social, aqui da IPI de Rolândia. Nas minhas também, do pastor Silas de Souza. E você pode encaminhar isso para muita gente que está tão abatido, pessimista, achando que não vai ter mais jeito. Então estou deixando essa palavra para o teu coração. Ela vai ficar gravada. Ela vai ficar registrada. Alguns que já estão sendo abençoados por ela agora mesmo. E outros serão depois. E você pode ser um canal de Deus para enviar esta mensagem a muita gente. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, 1h30. Novamente para dizer, em frente. Siga em frente. Enfrenta a situação com fé, com a palavra de Deus.
e seremos abençoados em nome de Jesus. Eu quero orar, nós já estamos indo para o encerramento. Que pena. Né? Tão bom estar aqui com você, meu querido, minha querida. Mantenha aí o canal ligado. E amanhã estamos juntos aqui novamente. Acompanhe a nossa programação também. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra. E nós entramos agora diante do Senhor, pedindo a tua força e o teu poder, para que quando perguntados sobre os problemas que temos vivido, possamos dizer como o Senhor quer, possamos responder segundo a tua vontade e a tua palavra. E não com resposta que parece ser espiritual, mas a resposta de fé que diz: sim, Senhor, eu creio que ossos podem reviver, eu creio que enfermidades podem ser curadas, eu creio que necessidades podem ser supridas, eu creio, Senhor, que famílias podem ser restauradas, eu creio e eu declaro e eu profetizo sobre esta casa, sobre esta família, sobre aquele que agora está assistindo esta programação, sobre esta cidade de Rolândia, sobre o seu governo, sobre o estado do Paraná, Senhor, sobre o Brasil, sobre o mundo. Eu declaro junto com tantos que estão assistindo conosco, ó Pai, que haja um fim, um extermínio desta pandemia, deste mal, e que possamos novamente declarar a Deus a nossa vida, Pai. Possamos declarar, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, em nome de Jesus, traz graça, traz paz sobre cada coração, porque viveremos debaixo desta tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te digo aqui, ó, ninguém na face da terra. Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã.